dar continuidade à exposição de Deuteronômio, capítulo 26. Deuteronômio, capítulo 26. A partir do verso 12, nós vamos ler do 12 ao 15. Deuteronômio, capítulo 26, versos 12 ao 15. Diz assim a palavra de Deus: Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe, no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Dirás perante o Senhor, teu Deus: tirei de minha casa o que é consagrado e dei também ao levita e ao estrangeiro e ao órfão e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi no meu luto, e deles nada tirei, estando imundo. Nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus, segundo tudo o que me ordenaste, tenho feito. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Amém. Vamos à presença de Deus mais uma vez, irmãos, em oração. Te damos graças, Santo Deus, pela bênção de podermos, nessa manhã do teu santo dia, ouvirmos a tua voz, sermos desafiados a vivermos segundo a tua palavra em santidade. Perdoa-nos, Senhor Deus, quando não fazemos aquilo que o Senhor ordena, quando não andamos segundo os teus preceitos. E quando fazemos o que o Senhor nos manda fazer, mas sem de fato termos no coração gratidão por tudo o que o Senhor nos ordenou e o Senhor nos concedeu. Abençoa a tua igreja, exalta o teu nome e cria no nosso coração, Senhor Deus, gratidão. Gratidão por tudo o que o Senhor tem feito e porque o Senhor é bom e cheio de misericórdia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A palavra de Deus, irmãos, nessa seção do capítulo 26, ela segue falando de como, de modo tão prático, tudo aquilo que o Senhor fez por nós se manifesta em prática na vida da igreja. E que as nossas ações dentro da igreja, elas são fundamentadas naquilo que o Senhor realizou, o Senhor fez por nós. É interessante que desde o princípio foi assim. Desde o princípio o Senhor age dessa maneira. Por exemplo, nós lembramos quando Deus criou o mundo, e Ele cria o mundo da forma gloriosa como Ele o faz, e no sétimo dia Ele então descansa, é como o texto diz na Sagrada Escritura. Quando Ele vai estabelecer a lei, Ele diz assim: ora, assim como Deus, porque Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo dia, nós devemos também fazer isso, ou praticar isso, da mesma forma como Ele ordenou. Aquilo que o Senhor faz é bom, e se o Senhor faz, sendo bom, é ordenado. Se ordenado, é obedecido. Ora, o modo como o Senhor nos salva, a maneira como Ele se apresenta e se revela ao seu povo, não deve ser apenas motivo de refletirmos sobre a sua redenção, ou a obra da redenção feita por nós, mas também como que essa obra afeta a nossa vida e o modo como nós lidamos com todas as áreas da nossa vida. Não existe uma área da nossa vida
que não tenha sido tocada pela obra da redenção. E não existe nada na obra da redenção que não implique em obediência da parte daqueles que foram redimidos em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida. É por isso que, na sessão anterior, nós vimos como que aquelas ofertas que eram entregues, elas traziam consigo a declaração de que Deus os havia livrado do cativeiro. Agora, quando ele trata dos dízimos, ele coloca da forma tão clara como isso deve ser feito, como o coração daquele que o faz deve se apresentar a Deus. E exatamente isso que o texto aqui nos ensina e nos exorta no modo como ele deve fazer. Então, voltando ao nosso texto, preste bem atenção que ele muda agora o tom. Ele fala acerca das ofertas nos versos até o verso 11, e do verso 12 ao 15 ele trata agora acerca dos dízimos. É o que ele chama no verso 12, ele diz assim: quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe, no ano terceiro, quando separares o dízimo da tua messe, da tua colheita, no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os darás. Aqui o Senhor, você vai ter uma consciência clara que o Senhor, ele já nos ensina sobre a questão do dízimo em outros lugares da Escritura. Por exemplo, em próprio Deuteronômio, no capítulo 14, né, nós vamos ouvir falar literalmente sobre esse dízimo, o que a entrega, a devolução daquilo que é ordenado por Deus. E o dízimo é uma 10ª parte, esse é o ponto, ordenado pelo Senhor, uma décima parte daquilo que é retirado, diz o texto sagrado. Agora, existem 2 ou 3 tipos de dízimos ordenados no texto. É por isso que é de modo até interessante, não é? De modo interessante, quando lá na oração do fariseu, apesar de ser rejeitada por Deus, porque a obediência dele era o fundamento da salvação, não o fruto da salvação, ele diz assim: eu dou dízimo de tudo quanto ganho. Eu dou dízimo de tudo. E é isso que o foco em que ele está aplicando aquilo, traz consigo uma doutrina do Antigo Testamento clara. O Senhor é dono de todas as coisas, e ele requer daquilo que ele concedeu ao seu povo uma parte, e essa parte tem um fim, e esse é o grande ponto. Para esse fim, para esse objetivo, não é para o uso particular, não é para o enriquecimento de pessoas, não é para o luxo de indivíduos. Há um propósito nisso, há uma declaração direta quanto a isso. E só que essas várias formas de dizimar que ele estabelece, não é? Implica, claro, por exemplo, hoje que nós temos um salário, por exemplo. Então você tem um salário, você dá dízimo, você contribui na igreja com aquilo que você ganha. Mas naquela época você tinha os dízimos que eram dados em tempos diferentes, e aqui era no terceiro ano. Por que o terceiro ano? Porque essa oferta, esse dízimo particular, era para esse fim. Existiam aqueles que eram entregues ao Senhor, que era oferta ao Senhor, e esses aqui que têm um fim claro, que é muito objetivo, que ele diz: os levitas, o pobre, o estrangeiro e a viúva. A ordem é essa, vocês vão contribuir dessa maneira como a Escritura tão belamente nos instrui a fazer. De forma ainda a pensar no que o Senhor está estabelecendo aqui no texto, irmãos, alguns pontos eu queria destacar com vocês para podermos avançar na nossa análise do texto. Primeira coisa que eu queria que você pensasse comigo, lendo essa primeira parte: o Senhor requer daquilo que você produziu o dízimo para um determinado fim.
o Senhor é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor de todas as coisas. Lembre-se, ele vem argumentando em Deuteronômio para esse propósito aqui. E aqui, lá no capítulo 7, ele diz: vocês não foram escolhidos por mim porque vocês eram mais numerosos ou melhores do que os outros. Eu os escolhi porque eu vos amei. Pelo contrário, vocês eram menores. Aí no capítulo 8 ele vai e diz: quando você entra na terra, não diga o meu braço me concedeu isso, antes diga o Senhor me deu força para adquirir tais e tais coisas. Há uma ênfase tão clara, há uma tendência no nosso coração de nos esquecermos dessas coisas. O nosso movimento natural, quando você levanta, você se deita, você trabalha, você volta, você ganha o seu recurso, você aplica o seu dinheiro, você investe. Há uma tendência de acreditar que são atos independentes e que você não depende de Deus, e você vai e vem, você produz, você adquire, e você acha que isso é simplesmente fruto da tua própria habilidade. O Senhor aqui, quando ele requer isso, ele está reafirmando aquilo que ele disse antes: sou eu quem te concedo tais coisas. Todas essas coisas são minhas. A terra é minha, a tua vida é minha, o ar que você respira é meu. Como diz o salmista no Salmo 24, o mundo e o que nele há pertence ao Senhor. O mundo e o que nele há pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Essa é a razão pela qual ele requer, essa é a razão pela qual ele ordena. E é interessante isso, porque nunca é um favor, nunca a contribuição, ela é algo em que você imagina que está dando algo para Deus em busca de alguma coisa imediata ou conectada com isso. Eu dei, eu recebo, como algo simplesmente mecânico. Não é assim. Há uma íntima relação com a consciência do que eu sou e do que Deus me concedeu. Ora, existem pessoas, eu conheço, que não temem a Deus verdadeiramente, mas essas pessoas, elas querem ajudar na igreja, porque elas aprenderam com os seus pais que ofertar na igreja era uma bênção, e a vida dele era abençoada, então ele deseja fazer isso. Ele deseja ajudar, contribuir na igreja, mesmo não tendo comunhão com Deus. Qual é o propósito disso, né? Esse aí é o conceito de barganha. Porque o fruto da contribuição passa por uma perspectiva de cosmovisão, de visão de mundo. Como eu vejo o mundo? E eu vejo o mundo como o mundo de Deus. Todas as coisas pertencem a Deus. E por isso ele tem autoridade sobre tudo que eu tenho. Sobre tudo que eu possuo. Essa é a primeira grande verdade que nós podemos aqui perceber no texto. Não é? O Senhor tem domínio sobre todas as coisas que ele nos concedeu. Nada foge ao seu domínio. Os dízimos, as ofertas, são ordenadas por ele. 2 anos, 3 anos, eram esses os tipos de contribuições que eram concedidas, até porque era próprio de produção, era próprio de plantio, então era dado dessa maneira como nós acabamos de ver aqui. Só que isso aqui, irmãos, era concedido sob os olhos do sacerdote. E ele, o que fazia isso, tinha grande confiança. Não é? E isso, o sacerdote e a lei colocava no coração do indivíduo grande confiança na honestidade daqueles que fariam aquilo. E que eles fariam aquilo de acordo com a lei. E por isso havia um juramento nesse ato. Eles confiavam que aquilo que era dito era verdade.
Tudo que eles tinham e tudo que eles estavam entregando era exatamente como a lei requeria. Como a lei requeria. E para que era o fim, como diz o verso 12, ele diz: no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os darás, entenda, e aí você tem um fim, para onde isso vai, ele diz: os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. E aí você tem a finalidade, para quê? Para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. E se fartem. Eu requerido aqui muito claramente que quando eles se aproximassem nesse período, eles deveriam aparecer diante do Senhor e deveriam testificar segundo aquilo que eles estavam fazendo. O que nós estamos trazendo foi administrado segundo o Senhor mandou. É verdade o que eu estou dizendo ao Senhor. O que eu estou trazendo ao Senhor é verdade. O que exatamente que ele diz quando chega diante do sacerdote? Preste atenção no verso 13, que ele passa a dizer aqui. Ele diz: ora, dirás perante o Senhor, entenda, e aqui, irmãos, esse é o ponto, ele está diante do sacerdote, mas ele vai falar ao Senhor, teu Deus, e ele diz: tirei da minha casa o que é consagrado e dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Tirei da minha casa o que é consagrado. O que é consagrado? Aquilo que foi separado para aquele fim. Eu tirei da minha casa, nada foi retido, nada foi deixado para trás. Para que o pobre, não é? Para que os levitas, para que os estrangeiros e para que as viúvas tenham parte daquilo que foi ordenado pelo Senhor. Deus, então, de modo claro, pelo seu governo, por sua providência, ele nos dá aquilo, irmãos, que deve ser usado para fins não apenas do nosso próprio sustento, mas para o socorro daqueles que estão a nosso lado. Nunca o Senhor que nos dá todas as coisas, entenda, aquele que dá todas as coisas diz como eu devo usar aquilo que ele me deu, e uma parte daquilo que ele me deu serve para socorrer os que não têm nada. Esse é um ponto central. O que ele me deu é usado para esse fim. Matthew Henry, comentando esse texto, diz assim: nós não estamos hoje sobre essa lei particular, no sentido de dizer, não é, que os princípios da colheita, até porque nós não vivemos numa agricultura até hoje, na época dele, imagina hoje, certo? Imagina hoje, nós não vivemos dessa maneira. Mas ele diz: entretanto, no aspecto geral, nós somos ordenados a dar ofertas das coisas que nós temos. E de modo claro, todas as coisas que nós temos, elas devem ser purificadas, santificadas. Eu não devo obter nada se não for por meio lícito, digno. E tudo aquilo que eu tenho de modo lícito e digno, eu vou separar aquela parte ordenada para a fim de que eu possa então contribuir para fins como o Senhor estabeleceu. Eu não uso todo o meu recurso para mim mesmo. Eu não uso todo o meu gasto, o meu ganho para mim mesmo. E essa é a forma clara do Evangelho, irmãos. O Deus que graciosamente nos deu tudo quando éramos miseráveis, requer que agora nós que somos sustentados por Ele possamos socorrer aqueles que não têm nada.
o princípio da obra da redenção aplicada de modo direto ao modo como nós vamos servir ao outro. E nós vamos, então, apenas não usar os nossos recursos para a nossa satisfação pessoal, mas também para a satisfação da necessidade do outro. Esse mandamento não pode ser transgredido, irmãos. É por isso que a igreja se apega muito ao Estado, a fim de que ela socorra os membros da igreja. E isso deve ser a igreja que deve socorrer aqueles que são membros da igreja local. E, quando possível, até mesmo aqueles que estão fora da nossa igreja local, quando temos condições, devemos fazer. Quando Paulo diz, primeiramente, os da fé, ele não está dizendo, ele diz principalmente os da família da fé, ele não está dizendo que não pode ser para alguém de fora, mas principalmente os da fé. Principalmente da fé. Nenhum desses dízimos aqui, irmãos, poderia ser usado para outro fim. Não poderia ser usado de outra maneira. O dízimo que é oferecido, por exemplo, nos de 2 anos, esse é de 3 anos, esses dízimos eram comidos pelos próprios donos. Esse aqui deve ser dado a outro. Deve ser dado a outro. É interessante notar que na testificação e na declaração que ele dá, no verso 14 do 13, ele diz, dirás perante o Senhor teu Deus, tirei da minha casa o que é consagrado, e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, segundo todos os teus mandamentos, conforme o que me tens ordenado. Nada transgredi dos mandamentos, nem deles me esqueci. Deles não me esqueci. A palavra utilizada no verso 13 é interessante quando ele diz, olha, consagrado, né, e aquilo que é consagrado, e dei também aos levitas, a viúva, segundo todos os mandamentos que me tens ordenado, nada transgredido dos teus mandamentos. Veja, ele tem consciência que isso não é uma invenção de homens, foi ordenado pelo próprio Deus. E ele diz, e deles não me esqueci. E aqui, perceba, irmãos, aqui o Senhor, mais uma vez, na minha declaração, diante do Senhor, é fácil nós nos esquecermos dessas coisas. Lembra do salmista no Salmo 103? Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Aqui, no modo claro de que nós nos esquecemos da bondade de Deus e dos mandamentos de Deus, é a maneira como nós contribuímos na casa de Deus. Essa é uma declaração direta, que nós rapidamente nos esquecemos da bondade de Deus para conosco. A maneira como nós utilizamos aquilo que Ele nos deu revela claramente que o nosso coração se esqueceu. O salmista, o texto diz, eu não me esqueci das tuas ordens, Senhor. Eu fiz como o Senhor me mandou fazer. Eu consagrei aquilo que era determinado por Ti, para aquele propósito específico, para aquele propósito determinado. Eles não comeram isso, não é, de forma não consagrada, eles consagraram ao Senhor aquilo. Você lembra o que aconteceu com Ananias e Safira? Um princípio interessante no Novo Testamento. Eles eram donos de uma terra, de um terreno, e Pedro disse a eles que eles poderiam vender e ter ficado com tudo. Mas eles disseram assim, nós vamos entregar tudo aos pés dos apóstolos, para que não haja necessidade. E Atos, eles viviam exatamente dessa realidade.
eram supridas as necessidades dos irmãos de acordo com aquilo, como a contribuição era dada na igreja. E eles retiveram uma parte, dizendo, eu vou ficar com uma parte e vou dizer que entreguei tudo. O Senhor foi e os matou porque há uma coisa terrível dentro da igreja que destrói a igreja por dentro. É a hipocrisia. Existem muitos inimigos externos, irmãos, mas o maior inimigo está dentro do nosso coração. A falsidade e a hipocrisia. O engano. Quando os inimigos entram com falsas doutrinas e querem destruir a igreja, rapidamente você vai perceber e vai confrontá-los. Mas a falsidade, ela é dentro do coração. Ela é um ato pessoal. É uma disposição de alma. Era por isso que ele tinha de dizer lá na frente ao Senhor, eu fiz o que o Senhor me mandou fazer. Eu entreguei o que deveria ser entregue. O que era separado para aquele fim, foi separado para aquele fim. Eu não usei para outro fim, a não ser esse. Que parte do nosso orçamento nós determinamos contribuir na igreja a fim de socorrer os nossos irmãos? Que parte do nosso orçamento é designado para isso? Como você administra os seus recursos? Certamente, a nossa infidelidade nessa área é uma demonstração clara de que há muito nos esquecemos da bondade do Senhor e que nós temos acreditado que com a nossa força nós temos adquirido aquilo que temos. Há muito nós nos esquecemos disso. Eles não alienaram aquilo que era para esse uso. Eles não deram isso, como diz o verso 14, veja comigo. Dos dízimos não comi no meu luto, e deles não tirei estando imundo, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus, segundo tudo o que me ordenaste, tenho feito. É importante olhar para esse texto e imaginar aqui aquilo que é contexto próprio desse momento da história, até mesmo entre os cananeus, não é? Para onde a terra onde Israel estava indo tomar e possuir, terra dada pelo Senhor. Ele não associou nada do que ele tinha com os mortos, porque contaminava o luto, o manusear um corpo. Eu não comi eu não comi dos dízimos, não comi no meu luto, e deles nada tirei estando imundo, nem deles dei para a casa de algum morto. Isso aqui está associado direto às práticas, não é, pecaminosas de um mundo onde os mortos eram até cultuados, onde se fazia oferendas para eles. Então, você não pode adorar a Deus com práticas pecaminosas e estranhas à santidade de Deus, porque o que é consagrado a Deus é santo. E se é santo, o seu trabalho é santo, porque foi dado por ele, o uso desse dinheiro é santo, e a maneira como você distribui é santa. Você não usa o seu dinheiro para coisas estranhas. Então, eu fico pensando em irmãos que pegam o seu recurso e ajudam ministérios fora da igreja, ministérios como R.R. Soares, com esses irmãos que ofertavam o seu dinheiro, o dinheiro que Deus dava para ministérios que levam o engano às pessoas.
Eu não associo os meus recursos com essas coisas. Você imagina uma missa de 7º dia, onde você pega o seu recurso para investir, irmãos que até acham que poderiam participar porque amigo de amigo iria por respeito a uma missa de 7º dia. Se você investe algum recurso seu para algo parecido com isso, isso é desobedecer a Deus, é contaminar aquilo que Deus te deu, é usar o dinheiro de modo pecaminoso. Porque nós não vamos usar o nosso recurso para uma religião que tenta tirar a alma de alguém do sepulcro, ou mesmo tirar a alma de alguém, não é, de uma fase da vida onde nem no inferno nem no céu eles se encontram. Ali no meio, no centro, no limbo. Eu vou ali com o meu recurso ajudar, nós vamos fazer uma missa para que do purgatório ele seja tirado. Lá do limbo ele seja tirado. O texto diz, eu não usei meu recurso, não associei isso dessa forma. Ele diz, ora, deles nada tirei estando imundo, nem deles dei para a casa de algum morto. Se você usa o que Deus te deu para fins profanos, pecaminosos, para jogos de azar, para impiedade, você está usando o seu dinheiro de modo pecaminoso. Ele diz, nem deles dei para a casa de algum morto, obedeci à voz do Senhor, meu Deus. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus. Eu fiz o que Deus me mandou fazer mais uma vez. O Senhor ordena que eles façam uma declaração direta no fim de cada 3 anos. E haveria uma obrigação sobre eles, e fielmente eles deveriam agir daquela forma, sabendo que eles devem ser chamados diante de Deus para prestar contas de como eles ganham e de como eles usam seu recurso. Ora, essa é uma declaração, é um ato em que eu digo, ó Senhor, eu fiz isso, eu estou prestando contas daquilo que o Senhor me deu. Se eu faço isso no ato em que Ele oferece, é certo de que um dia nós chegaremos diante de Deus e prestaremos contas a Ele do modo como vivemos, do modo como usamos nossos recursos, do modo como ganhamos nosso dinheiro. O Senhor, nós todos chegaremos diante dEle. João Calvino diz, quando ele comenta esse texto, ele diz, eu fiz tudo o que era para ser feito. Calvino diz, ora, é claro que ele não está dizendo que ele é perfeito, mas essa aqui é o desejo da alma. Lembrando, Calvino diz que a lei ela tem aspecto externo, que é pegar o recurso e dar, é pegar o recurso e devolver. Então esse ato externo é um ato que aparentemente está tudo aqui praticado, mas ele está dizendo, não é isso. Esse é o desejo de que com os meus atos, o meu coração esteja também nisso, que a minha alma esteja nisso. Há um anseio, diz Calvino, daquele que chega diante de Deus, é para que a sua oferta seja com seu coração entregue a Deus, não apenas a sua oferta, não apenas aquilo que ele tem, mas a sua vida seja entregue a Deus, seja oferecida a Deus. Os judeus vão dizer, irmãos, comentando esse texto, que eles deveriam falar isso da sua integridade com voz bem baixinha.
voz baixa. Porque parece autoconfiança. E os judeus, eles diziam que quando ele fosse chegar diante de Deus para protestar isso, eles deveriam fazer assim. No verso 14, ele diz: dos dízimos não comi no meu luto, e deles nada tirei estando imundo, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus, segundo tudo o que me ordenaste, tenho feito. Os comentaristas judeus dizem: fale isso com voz baixa. Não fale isso em tom elevado, porque agora você vai elevar a sua voz. Ele diz aí, o verso 15 diz: olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo. Aí ele diz: agora você eleva a voz. Agora você eleva a sua voz. O anseio dele, porque o que eu tenho, o que eu uso, como eu ganho, é determinado por Deus, e Ele não apenas satisfaz as necessidades da minha casa, mas também socorre o levita, o pobre, a viúva e o estrangeiro. Ele socorre. Por isso, o que eu ganho não é um bem só para mim, é um bem para todos que estão ao meu lado. O que eu adquiro não é apenas para mim, mas é para minha casa e para aqueles que estão no serviço do Senhor, na casa de Deus. Por isso que a oração dele: abençoa o teu povo. Ele não diz: me abençoe porque eu estou dando dízimo. Abençoa a tua igreja. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa o teu povo. Não é uma barganha. Não me abençoa simplesmente. Porque quanto mais o Senhor me abençoa, mais eu sirvo a igreja. E quanto mais eu sirvo a igreja, eu rogo a Deus que abençoe a igreja. Que abençoe a igreja. É nossa, irmãos, é nossa sabedoria manter a nossa consciência limpa diante de Deus. É que quando nós chegarmos diante dele, nós possamos levantar o nosso rosto para ele com a consciência pura, confessados os nossos pecados. Entregue a ele aquilo que ele nos mandou entregar. Sem dúvida, essa é a lição que o texto nos ensina aqui. Mas o verso 15, como nós falamos, ele busca o bem e a paz e a prosperidade de cada indivíduo. E a paz de Israel. Ele busca isso. Porque tudo o que eu faço é para edificação da igreja. O que Deus me deu, o dom que Ele me concedeu, é usado para edificar a igreja. Assim também são os meus recursos, o que eu tenho é para o bem e para o benefício da igreja. Eu pego aquilo que Deus me deu e entrego a parte que Ele designou para que eu faça. Eu entrego aquilo que Ele designou que eu faça. Mas eu preciso aprender aqui, com aquilo que eu vou fazer, é ter um espírito público, isto é, um espírito corporativo,
um espírito eclesiástico, um espírito de igreja. Não de indivíduo simplesmente. Em oração individualmente, nós pedimos a Deus, abençoe a terra e essa nação. Abençoa a tua igreja local e a tua igreja universal. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja espalhada em toda a face da terra. E nós temos os nossos olhos voltados para isso, nos fazem fugir da maneira tão mercantilista em que as igrejas ensinam contribuição hoje. Faz isso e você vai ser abençoado. A tua oração é: abençoa a igreja, Senhor. Abençoa o teu povo. Abençoa os missionários. Abençoa os seminaristas. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja, o teu povo. E quando eu oro, eu digo: Senhor, veja, eu fiz o que era para ser feito. Aí eu olho para o céu e digo: Senhor, dos céus me ouve. Veja que nós acabamos de ler em 2 Crônicas 7,14. Então eu ouvirei do céu. E aqui, de novo, ele usa essa expressão: o Senhor do céu. Ouve do céu. Tu que estás longe, tu que és totalmente outro, tu que és santo, tu que és puro, tu que és perfeito. Olha para nós, Senhor, tu que tem concedido todas as coisas ao teu povo. Olha para nós, dá-nos um coração generoso. Dá-nos a graça de perceber que tudo que temos vem do Senhor. Dá-nos a graça de desejarmos o bem da igreja, o bem do povo de Deus. Dá-nos a graça de amar a tua igreja como Cristo, porque Cristo, como um homem público, sendo ele um homem, um indivíduo, uma pessoa, ele fez isso. E o fruto do seu trabalho, ele deu à igreja. O fruto do seu trabalho, ele deu à igreja. Abençoa, Senhor. Nós dependemos do teu favor. Nós dependemos da tua graça. É ela que pode fazer o teu povo feliz. O alimento, a contribuição pode satisfazer a fome, matar a fome deles. Mas quem faz um homem feliz é o Senhor. É por isso que nós pedimos ao Senhor. Condescenda, Senhor, conosco. Olha para nós, como igreja. Olha para nós, Senhor. Abençoa o teu povo. Nos faz demonstrar isso no modo como nós usamos os nossos recursos. Que nós temos essa preocupação na nossa vida. Nós devemos ser vigorosos nesse pedido, irmãos. Abençoa o teu povo. Com fervor nós devemos pedir. Ele diz assim: olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo. A Israel e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que emana leite e mel. Que conforto
você pode ter nessa vida, com os bens que Deus te deu, se Deus não é quem te abençoa? Não haverá alegria na sua vida, com tudo que você possa ter, se Deus não for a fonte da tua alegria. Ouve da tua habitação, ouve do céu, Senhor, e abençoa a tua igreja. Porque se o Senhor nos abençoar, nós estaremos bem. É isso que no final sobra. Como no último domingo, nós terminamos lendo o texto de Abacuque, que termina na última sessão dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja gado no curral, ainda, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Você sabe por quê? Abençoa-nos, Senhor. Porque se o Senhor nos abençoar, mesmo que nos falte, nós estaremos firmes. Mas se o Senhor não nos abençoar, nós nunca teremos paz naquilo que temos. Nunca teremos paz. A obra da salvação, ela produz uma mudança profunda na nossa maneira de ver o mundo. Você talvez esteja perguntando, pastor, mas é 10% o quanto eu devo fazer? Deixa eu lhe contar a história de Zaqueu. Eu procuro responder sua pergunta com essa história. Se você abrir sua Bíblia comigo, no livro de Lucas, capítulo 19, eu quero que você abra lá comigo, eu quero encerrar lendo esse texto com vocês, por favor. Lucas, capítulo 19. Entrando em Jericó, a partir do verso 1, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, e rico, veja o detalhe, e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, e a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. O Senhor não disse, não, a lei diz 10%. Eu resolvo dar aos pobres, como a lei diz, metade dos meus bens. O Senhor não o repreendeu. O Senhor não o repreendeu. Ele viu o que havia recebido dos céus. Encontrou a salvação da sua alma e a expressou por meio do modo como ele vê os seus recursos. O que eu tenho, eu vou dar. Jesus diz na sequência, depois, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve
salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Não é à toa que toda a história da libertação do cativeiro, nessa sessão que começa no capítulo 12 e termina no 26, encerra a primeira parte, porque tem a última sessão ainda do 26, ainda ele encerra dizendo: tudo que nós temos nós vamos devolver, nós faremos como o Senhor ordenou. A expressão da nossa alma na contribuição e na maneira como vivemos reflete aquilo que nós recebemos de Deus. Eu encontrei a maior riqueza desta vida. O que eu tenho, metade eu dou aos pobres. Quem é Cristo para você? Como isso se manifesta na sua vida, na maneira como você contribui na casa de Deus? Qual é exatamente a importância dessa manifestação na sua vida? Você esqueceu da bondade de Deus? Lembre-se, todo dia, todo tempo que você ofertar, é um ato de lembrança. Senhor, o que eu tenho foi dado por Ti. E a maneira como eu adquiri foi segundo a Tua palavra. E busco fazer o que é santo. Abençoa a Tua igreja. Abençoa o Teu povo. Abençoa a Tua igreja. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Ó Santíssimo Deus, nós Te damos graças pela bênção de podermos nessa manhã meditarmos na Tua palavra, Senhor. Ouvirmos a Tua voz e sermos desafiados, cada um de nós aqui sem exceção. Eu mesmo, cada um dos meus irmãos aqui, somos desafiados pela Tua palavra a vivermos segundo aquilo que temos ouvido. Muda a nossa sorte, Pai Santo. Ensina-nos a contribuir dessa forma e a orar dessa forma pelo bem da igreja, pelo bem do Teu povo, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.